fazer com Jesus? Estou falando do momento de Pedro, né, igreja? Todo dia Pedro estava lá com Jesus, ao lado de Jesus, andando com Jesus. E ele achava que ele estava pronto, preparado, pois tudo que Jesus fazia, ele estava olhando, ele estava observando, ele estava vendo. Ah, é só fazer isso? Eu vou fazer também. Ah, é só colocar as mãos? Então eu vou colocar também. Ah, é só falar de Deus, abrir a Bíblia e falar? Ah, então eu vou falar também. É muito além disso. É muito mais do que isso. E quantas vezes Jesus tem rogado por nós e não permitido que nós sejamos cirandados? Porque se Jesus não permitiu, porque ele sabia que Pedro não estava pronto, nem preparado para isso. Volto a repetir, imagina Deus tirar a mão sobre você e permitir que isso aconteça. Quando o diabo quer te cirandar, ele quer cirandar para poder fazer a separação do joio do trigo, tirar aquilo que é mal, queimar, jogar fora e restar o que é a perfeição da criação na sua vida. Ele quer tirar o que é mal, pegar tudo aquilo e te escandalizar, te envergonhar, te corromper, te acusar. Essa é a missão de Satanás. E é isso que Satanás quer fazer. Amém, igreja? Amém. É isso que ele quer fazer. Como eu falei com o pessoal de manhã, o Deus que nós estamos servindo, ele pensa diferente. Ele não é um Deus que não está preocupado em tirar o teu erro. Não, pelo contrário. Ele é o mais preocupado de todos a fazer isso. Porque ele sabe que o erro vai te levar à condenação. Então ele mais que qualquer um quer tirar isso de nós. Só que ele sabe como tratar, ele sabe como tirar. Eu, leigo, do jeito que sou, se eu encontrar um ouro na forma rústica dele, eu jogo fora. Porque eu não vou nunca saber que aquilo ali é ouro, que aquilo ali é valioso. Se eu pegar uma daquelas pedras e tirar lá do lamaçal, lá do garimpo lá, se eu arrancar e pegar e olhar assim e falar, isso aqui não presta para nada, eu vou jogar fora, e jogo fora. Porque eu não consigo enxergar aquilo que está lá dentro. Talvez você seja a prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Porque quando Jesus estendeu as mãos dele e me resgatou, estava no lamaçal lá. Mas ninguém conseguia enxergar aquela pedra no meio da lama, nada de bom. O único ser que conseguiu enxergar algo de bom, em meio a tudo a crosta que cobria aquilo, foi Jesus. Foi o único que deu importância para mim, com certeza para você também. Que olhou quando ninguém te dava nada, quando ninguém dava valor para você, quando todo mundo só conseguia enxergar a sujeira que estava sobre a tua vida, mas não enxergava a perfeição da criação de Deus que estava lá encoberto, lá dentro. Era o que Jesus queria resgatar, o que Jesus queria fazer brotar, aflorar, sair para fora. Vou dizer uma coisa para os irmãos: Jesus consegue enxergar isso. Glória a Deus. Mas eu tenho que ser o primeiro, aquele que Jesus encontra isso em mim. Porque se você não quiser que Jesus encontre isso em você, é como a gente diz, se você não se dá o valor, nunca as pessoas vão dar o valor para você. Se você não respeita o teu irmão, como você quer que ele se respeite? Muitas vezes nós não respeitamos nosso cônjuge, mas queremos que eles nos respeitem. Muitas vezes nós, pela autoridade, ou até pelo autoritarismo, nós damos ordens aos nossos filhos e queremos que eles nos obedeçam e nos respeitem, mas nós não damos respeito a eles. Nós não damos a oportunidade, às vezes, nem deles conversar, deles dialogar, ou deles apresentar também as causas deles, aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, aquilo que eles observaram. Muitas vezes nós falamos assim: ah, meu filho acha que eu sou muito velho para entender as coisas, mas eu já vivi e conheço todas as coisas, mas às vezes eu acho que ele é muito novo também para poder dar a sua própria opinião. Não é assim que acontece?
Ah, mas ele não vai saber, ele não vai entender, não vai compreender essas coisas. É porque você não consegue enxergar o crescimento na vida dele. Você não consegue dar o devido valor que Jesus dá àquela vida. Se nós passarmos do lado de um mendigo, se nós passarmos do lado de um traficante, se nós passarmos do lado de uma prostituta, a primeira coisa que nós vamos ver: o mendigo está sujo, com certeza vai pedir esmola para mim se eu passar de perto. Ah, eu não vou dar, porque toda vida vai ser assim. E se eu continuar fazendo assim, nunca vai se levantar. Se eu passar do lado de um traficante, eu vou sempre entender: pô, está destruindo a vida de muita gente. Ah, não quer nada com nada, não quer trabalhar, é vagabundo, é isso aqui, é aquilo lá. Se eu passar do lado da prostituta, eu falo assim: olha só, que maldição, vendendo o corpo, ah, não se dá o valor, ah, não presta. Nós nunca vamos conseguir enxergar o que está por dentro daquilo ali. Pastor, mas não está na vida? Tá, mas foi o diabo que pôs aquilo ali. É o pecado que encobertou a perfeição de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele fez a mulher, Ele fez ambos perfeitos, a imagem e semelhança de Deus. Mas quando o pecado veio, Ele encobriu isso. Encobriu isso. Aquela perfeição toda da criação, aquela essência de Cristo, é cobertada. Ninguém conseguia enxergar mais. Eu sei que nós somos feitos de um pecado, de um ato carnal. Mas que criança, e nós somos criança um dia, nasceu com um pecado? Quem aqui nasceu com pecado? Alguém aqui nasceu com pecado? Você já nasceu? Alguém nasceu bebendo? Alguém nasceu fumando? Alguém nasceu se prostituindo? Alguém nasceu roubando? Alguém nasceu traficando? Alguém nasceu dessa forma? Alguém nasceu mentindo, irmão? Ninguém nasceu assim. Ninguém nasceu com um pecado aparente ou escondido, nada, ninguém. Pastor, o senhor não sabe, o que está na minha vida é maldição hereditária. Eu digo: não, lá de trás. Eu discordo de você, porque a palavra de Deus diz que os filhos não pagarão pelo pecado dos pais, nem das crianças, pois cada um paga pelo seu próprio pecado. O que adianta eu buscar a Deus? O que adianta eu me converter? O que adianta eu me privar de todos os prazeres mundanos para ter a salvação, se lá no passado meu pai cometeu um pecado, uma maldição entrou na vida dele, e agora eu vou pagar tudo isso? Então para que serve tudo que eu estou fazendo? Por que eu busco a Deus? Para ter uma vida de santidade, uma melhor vida na presença de Deus, uma vida agradável, pois a palavra de Deus diz: Romanos 2, provará com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu busco a Deus para provar isso, qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e eu nunca vou provar isso, porque lá atrás alguém pecou e eu tenho que pagar o pecado dos outros. Alguém concorda com isso? Cada qual no seu próprio. Cada um paga pelo seu. Irmã, dá o seu pecado aqui para mim. Deixa que eu pago ele. Ó, esquece, tá? Você não tem dívida nenhuma mais, deixa que eu pago. Eu vou sofrer as consequências, as causas do seu pecado. Pode ficar tranquilo. Só isso ou tem mais alguma coisa? Não. Cada um paga pelo seu. E muitas vezes nós não sofremos consequências drásticas pelo nosso pecado, porque tem um Senhor e Salvador chamado Jesus Cristo, que roga por nós como rogou por mim. E se eu cair, mas não, ele vai deixar. Se o diabo te cirandar, ele vai te acusar e te envergonhar. Mas se você permitir, Deus vai lapidando, tirando. Ah, mas o pecado é que deixa ele tirar. Só aceita, mais nada. As pessoas acham que é um bicho de sete cabeças servir ao Senhor, não é. Só aceita. Simplesmente aceita, deixa Ele pôr a mão e tirar.
Deixa Ele te lapidar, deixa Ele te mostrar que o que está na sua vida não é bom, e isso vai te causar um sofrimento muito grande. Então deixa Ele tirar para você ser feliz, abençoado, porque Ele quer ver você bem, Ele te ama.